Salve, salve pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Gospel Class, nosso podcast que é especial, feito para todo o público cristão. Você já me conhece, sou Marcos Pires, nós vamos juntos aqui sempre entrevistar pessoas especiais. Hoje eu tenho a alegria, o prazer, a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios ela que é uma liderança no campo aqui de Curitiba, seja no campo político, seja também dentro do âmbito cristão. Estou falando dela, a vereadora Noêmia Rocha. Noêmia, paz do Senhor, uma alegria, uma satisfação recebê-la aqui, viu? Uma alegria, pastor Marcos, que honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho do nosso trabalho para que a gente possa aproximar mais as pessoas do nosso trabalho, né? Essa é a proposta. Bacana. Vamos fazer o seguinte, todo mundo conhece a vereadora Noêmia Rocha. Agora eu quero conhecer um pouquinho da história da senhora. Onde a senhora nasceu, os pais, né? Conta um pouquinho para nós. Então, é bem interessante, pastor Marcos, porque eu sou filha de pastor. Meu pai pastoreou a Assembleia de Deus durante 56 anos. Olha só. E ele era pastor-presidente da cidade de Maringá. Bacana. E aí, uma história bem interessante, a minha história com a CIADEP, que é a nossa convenção. Quando foi formar a convenção, meu pai era um dos pastores, pouquíssimos pastores na época, e era em Londrina, e minha mãe grávida, mas precisava da presença do meu pai justamente porque era um núcleo muito pequeno de pastores que estava formando a CIADEP. Então, ele levou minha mãe para Londrina. Eu nasci no ano que nasceu a CIADEP. Olha só. A formação é... E aí, minha avó morava em Londrina, inclusive minha avó, ela é fundadora do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de Londrina. E por isso eu nasci em Londrina, fiquei mais um tempo lá, até minha mãe se recuperar. É pé vermelho, então? Pé vermelho, pé vermelho. Depois moramos em Telemaco-Bola, meu pai foi pastor-presidente lá, Cruzeiro do Oeste, e depois Curitiba. Meu pai, durante 50 anos, pastoreou 4 igrejas. Que lindo. Bom, o pai é pastor, mas eu quero saber da Noêmia. Então, como que foi essa questão do aceitar a Cristo de verdade? Na verdade, foi uma história interessante. Meu pai, numa pregação em Telemaco-Borba, já tinha 9, 10 anos, ele pregou ali sobre João, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo. E ele desenvolveu, meu pai pregava muito, era um homem de 1,90 m, 100 quilos, um homem muito, uma presença muito importante, um grande homem de Deus. E ele começou a falar na pregação, não adianta você ser filho da irmã dirigente do ciclo de oração, se você não tiver um compromisso com Deus, você não vai para o céu. E ele foi narrando. Quando ele chegou, não adianta ser filho de pastor, se você não tiver um encontro com Deus, aí eu senti no meu coração, é comigo. Que lindo. E aí foi que eu aceitei Jesus no meu Salvador. Eu nunca desviei dos caminhos do Senhor. Quanto tempo isso já? Ah, faz muito tempo. Faz bastante muito tempo. Que bacana. Bom, quando a gente fala da liderança, principalmente no âmbito do âmbito cristão, a gente tem uma pequena dificuldade. Na minha visão, deveria ser o contrário, mas hoje nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, né? Hoje nós temos mais de 50%, 60% de mulheres dentro do âmbito cristão, só que nós temos uma dificuldade. Não são todas elas que estão liderando, muito pelo contrário, a minoria está na liderança. Me fala um pouquinho como foi esse lado da senhora de assumir de forma peculiar, né? Porque não é normal, a liderança. E como foi essa questão essa passagem de uma liderança do âmbito cristão também para o lado político da coisa? Que pergunta interessante. Como filha de pastor, meu pai foi um dos fundadores, o Lar Esperança, que é o CEASPA, foi meu pai que deu o nome. Ele é um dos fundadores também do CEASPA. Tanto que hoje eu ajudo com emendas parlamentares por afeto. E aí ele era um homem de ação social, fazia muita ação social. E ele me colocou já muito cedo para ajudar pessoas. Meu pai era um homem assim que amava a ação social. Ele, quando pastor em Maringá, ele pastoreou acho que durante 15 anos para a Assembleia de Deus de Maringá. Ele recebia famílias inteiras do Nordeste, na época da seca. Ele arrumava emprego, ele arrumava casa, ele fazia. E eu cresci vendo meu pai fazendo isso. E comecei a fazer esse trabalho. Um dia o pastor Silas Barbosa, junto com o pastor Pimentel, me convidou para fazer um trabalho junto ao IBAS, que é um grupo de voluntárias do IBAS, para gerar recurso para o IBAS. E eu aceitei esse desafio, comecei a fazer um trabalho, comecei com 60 mulheres, aí sim nós começamos a desenvolver também, não só a questão das irmãs dirigentes do círculo de oração, maestrinas, como a gente vê que são líderes, mas na área social. Então eu comecei a desenvolver projetos ali, hoje, por exemplo, nós temos o projeto das viúvas, que é inédito no Brasil,
foi uma ideia nossa. Temos um bazarzinho das viúvas, não sei se você já percebeu ali embaixo da igreja. Sim. Aquele bazar é um fenômeno, as pessoas vão lá comprar, vão lá doar e sustenta as viúvas até o dia de hoje. E tudo isso voluntário. Tudo voluntário, eu sempre fui muito voluntária. E eu comecei a ajudar, na época, a Assembleia de Deus tinha 4 creches de crianças, a gente começou a fazer trabalhos voluntários, e eu comecei a gerar recursos. A minha função era gerar recursos, e aí a gente começou a ajudar pessoas, fazer eventos mensais, nós fazíamos a campanha da Páscoa, a campanha das crianças, fazíamos eventos para as viúvas, até uma vez eu quero contar uma questão bem interessante. Eu um dia estava orando ao Senhor, porque eu não tinha um centavo da igreja, pastor. Quando o pastor Pimentel e o pastor Silas me convidaram, eles falaram, o IBAS não tem recurso, você vai vir para fomentar, para ajudar essas viúvas. O que eu fiz, pastor? Quando Deus me chamou para cuidar de viúvas, foi através de Tiago, a verdadeira religião que cuida dos órfãos das viúvas. Eu fiz um censo. Na época, pastor, a região metropolitana era ligada a Curitiba. Na época, pastor, eu descobri 400 viúvas. E muito estratégico isso já, estratégico. Né? 400 viúvas que não tinha como sobreviver. Aí eu cheguei no pastor Pimentel com os 400 cadastros, falei, pastor Pimentel, essas irmãs precisam de ajuda. Ele falou, irmã, o IBAS não tem o recurso, a igreja muito menos, mas Deus te levantou para ser a mãe das viúvas. Eu era jovem, mãe de viúva, mas eu aceitei aquele desafio e começamos a gerar recursos para essas mulheres. Na época, as mulheres diziam assim, Noêmia, meu neto está nas drogas, meu filho está nas drogas, me ajuda. Nossa. E aí começamos a ajudar jovens na dependência química. Só que chegou um momento, pastor, que não tinha mais de onde tirar, porque era muita demanda e as próprias irmãs, os próprios grupos começaram a dizer assim, olha... não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ou paramos ou você tenta alguma coisa. Mas voltando um pouquinho, na época eu tinha recebido uma palavra profética do pastor Marcos Antônio, você lembra dele? Sim, claro. Irmão do Edson. Edson Luiz. Pastor Edson, queridaço. Isso, ele estava pregando lá na sede, um culto de Santa Ceia, igreja lotada, e aí eu estava com meu bebê no colo, minha filha hoje, meu marido com outro bebê no colo, e o pastor estava pregando. De repente ele para e pede que eu ficasse, Mantal, fica de pé. E eu fiquei de pé, com meu bebê no colo. Ele começou a falar em mistérios com Deus, apontou para mim e disse, eis que te coloco no governo, como fiz com José e com Esther, para abençoar e interceder pelo povo. Irmão, eu falei, política? Eu tinha uma versão à política, porque a gente, por falta de conhecimento... Sim, exato. E aí eu falei, política? Falei pro meu pai, eu político, no culto de Santa Ceia. E aí ele citou a Bíblia. Ele falou, filha, mas para Deus nada é impossível. Eu continuei fazendo meu projeto social, começou a ter muita demanda e a gente não tinha mais de onde tirar. Os próprios irmãos, a diaconia da igreja, se candidata. Olha só. E aí eu lembrei daquela palavra profética. Falei, bom, falei com o marido topou. Falei, vou me candidatar, né? Não custa. E graças a Deus vencemos a primeira, vencemos a segunda, estamos no 4º mandato, com a glória do Senhor. Que lindo. Bom, a gente entendeu que a senhora já trabalhava nesse âmbito, né? Mas como é assumir agora uma responsabilidade tão grande? Porque não é só cuidar mais da questão da eclesiologia, ou seja, da igreja como um todo, né? Como um cultuar aí com as pessoas, mas agora tem que atender a cidade. Como foi isso para a senhora? Pastor, tanto que quando eu venci as eleições, a gente vencia as eleições em outubro. Foi uma surpresa, mas foi uma grande surpresa. Você tem uma noção, pastor Marcos, nem o meu partido sabia quem eu era. Quem que é ela? Olha só. Mas foi uma palavra profética também que eu tinha recebido, cumprindo a palavra do Senhor. Tanto quando eu recebi o comunicado que eu ia ser diplomada, eu tinha tanta convicção, pastor, que foi Deus que me colocou lá. Eu pensei, vou fazer minha parte. Voltei para a faculdade. Olha, pastor. Perfeito isso. Voltei para a faculdade. Tanto que tem uma questão bem interessante que eu não quis contar para ninguém, medo. Aí eu era pública, a vereadora fez o vestibular, nem passou no vestibular. Eu não contei nem para minhas filhas. Só contei para o marido, porque o marido tinha que me levar e me buscar. Graças a Deus eu passei. Me formei já, o dia que me formei, senti uma alegria muito grande. Por quê, pastor? Porque eu quero, qual que é a minha leitura, como a sua pergunta? Eu quero e queria que o povo evangélico não me visse como uma crente. Mais uma ali só para... crente, ela sabe cantar. Ela tem uma liderançazinha e tal. Ela é crente, ela vai cantar lá, vai louvar, e é verdade, vai evangelizar. Não, eu queria que alguém me olhasse e falasse, não, ela está preparada para aquilo. Preparada para aquilo. Eu até penso, pastor, não é a realidade,
que todo político ganhando as eleições tinha que fazer uma faculdade dessa. Porque você faz na prática o dia todo, à noite a teoria. Foi a melhor faculdade que eu fiz. Eu aprendi a fazer leis, eu aprendi o que pode, o que não pode. Você erra menos, pastor. E você tem essa bagagem. Então a minha proposta era que as pessoas me vissem, não só como uma serva de Deus, que é importante, Exato. que é relevante, porque você tem pautas, valores eternos que você preza, mas também está preparada para sentar na mesa do governador, na mesa do presidente, na mesa do secretário e tenha argumentos. Talvez eu acho que o que falta, na verdade, é esse preparo, né? As pessoas, elas tendem não, eu sou líder da igreja, eu tenho lá cento e poucas pessoas que estão, 200, 500, não importa. E por conta dessa situação, dessa posição, acho que eles criaram já um movimento, pode chegar lá e fazer leis e tal. Mas existe toda uma técnica, um regimento, toda uma estrutura para ser feito isso, né? Existe, pastor Marcos, tanto que quando eu cheguei no parlamento, porque assim, a nossa luta era para... qual que é o nosso projeto na casa? Casa de recuperação para dependência química para gestantes usuárias de drogas. Nós temos hoje, pastor Marcos, em Curitiba, meninas de 12 anos grávidas. O pai dessa criança é usuário de drogas, ou seja, essa criança vai nascer com dependência química no ventre. É muito sério. Enquanto sociedade, enquanto igreja, no ventre é essa geração que nós estamos vendo agora. Então, nós criamos e idealizamos uma casa de recuperação para gestantes usuárias de drogas, para meninas. No projeto, nós tivemos a ideia de fazer um salão de beleza para que essa menina tenha capacidade profissional, aprenda a fazer mamão, o pé, cabelo, maquiagem, tintura, que ela saia dali preparada mesmo, preparada, né? E aí com o respaldo do poder público na saúde, na questão de pré-natal, na questão da criança, com direito à vaga de creche. E eu conversei com vários salões de Curitiba, contei o projeto e falei, vereadora, traga essa menina aqui, nós vamos reservar uma vaga para ela. Então foi fantástico, aprovamos esse projeto, ele existiu esse projeto no governo passado, mas quando veio esse prefeito, aí entra a Silmeira, dói, pastor, mas existe, ele encerrou o projeto. E nós estamos agora voltando, tentando novamente. Então, com essa luta, pastor, de mais casas de recuperação, eu pensei, agora vou chegar no parlamento, vou fazer tudo. Nada, pastor. Não consegue. É extremamente engessado, tem coisas que é vício de iniciativa, tem coisas que você pode fazer, mas a faculdade, o preparo a qual você se refere, que é importante, porque você não dá falsa esperança para a população. Eu vejo projetos lá na casa que não tem sentido. A gente sabe que não vai avançar, mas eles fazem a tal do projeto populista. Faz para agradar. Aí pior que ele vai na população e fala assim, olha, eu tentei, mas olha, os outros lá não quiseram. Não é verdade, é que está fora da constitucionalidade. Né? E o que é para a senhora, como mulher? Porque a gente tem que entender que para Deus, a gente conhece um pouco da palavra, sabe que não há macho, não há fêmea, para Deus todos são iguais. Mas infelizmente nós temos um problema sério com relação à questão da mulher exercendo liderança, né? A senhora entrou na política, num meio que majoritariamente masculino, né? O processo ali. Como foi a senhora enfrentar esse desafio como mulher e cristã? Porque é um outro ponto também, né? Uma das preocupações do pastor Pimentel na época, ele era muito conservador, né? Ele me chamou no gabinete, falou, irmã Noêmia, você leva jeito, você é nata na política, mas eu me preocupo com você, exatamente isso. Você vai para um meio que ali são homens, eu tenho preocupação com você. Eu falei, pastor, eu entendo a sua preocupação. Ele era meu eleitor, olha, diga-se de passagem. Legal. Pastor, que peso. Que privilégio, que privilégio. Né? Então, eu entendi a preocupação dele e realmente existe, pastor. A verdade, assim, você falou em liderança e eu quero parabenizá-lo, parabenizar o projeto de vocês, de pensar nesse detalhe da mulher, porque, pastor, nós somos 52,5% da população são mulheres. Não é só na igreja, é no Brasil. E aí, só que, pastor, no parlamento somos a minoria. Nós não chegamos a 10%. Eu digo sempre, pastor Marcos, nós somos 52% da população e mãe dos 48% restantes. Olha a participação efetiva feminina da mulher. E só que no parlamento, então a minha luta hoje no parlamento, pastor, é para mudar esse quadro. A ideia, pastor, não é tirar os 90% de homens, longe, claro. exterminar os homens, não, de jeito nenhum. Mas que a gente chegue a 50% de homens, 50% de mulheres. O que acontece? No parlamento, e eu quero incentivar as pessoas que estão nos assistindo, principalmente as mulheres,
né? Aquilo que o senhor falou é uma verdade. Você se dá um teu nome para uma candidatura, pode dar, mas vai se frustrar porque não tem serviço prestado, não tem um trabalho realizado, vai se frustrar porque não vai ter voto, porque Exatamente. as pessoas querem ver o seu trabalho. Primeiro cria-se um movimento, uma estrutura para depois querer se candidatar. Exatamente. Às vezes, pastor, a gente diz assim, nossa, mas a gente está tendo muita dificuldade por ser mulher. Temos sim, pastor, no parlamento. Por quê? Você coloca um projeto de mulheres, porque a mulher, pastor, ela tem essa facilidade de apresentar projetos porque ela é mulher. Sim. Sabe das toda uma dificuldades. sensibilidade para isso. A questão do empreendedorismo da mulher, Perfeito. a questão da falta de emprego, a questão da violência doméstica, a questão violência verbal, porque a violência feminina é vários aspectos. E a gente apresenta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Curitiba, nós temos uma casa chamada Casa de Maria. Ela tem 40 vagas. Ela foi criada em 69. Olha só. E ela é uma casa de 40 vagas, mas não é para 40 mulheres, pastor Marcos. É para 40 lugares. Se uma mãe tem 3 filhos, ocupa-se 4 vagas. Num montante de Curitiba, quase 2 milhões de habitantes, com uma violência doméstica importante, é nada. O que eu fiz? Eu apresentei mais um projeto para mais uma casa da mulher. Derrubou. Porque os homens não têm interesse nesse processo. Então, qual que é o apelo que eu faço para as mulheres, para as meninas que estão assistindo? Aproxima-se de um partido com a ideologia que você entende, de preferência de direita, né, conservadora. E aí, trabalhe essa questão. Mas é aquilo que a gente falou, tem que ter um serviço prestado, tem que ter, senão a pessoa se decepciona. Eu tenho visto pessoas que saíram da igreja porque se candidataram, acharam que ia ter muito voto é muito difícil, e aí ficaram frustrados, pastor. Mas assim, a gente está numa luta agora, mulher vota em mulher, para a gente equilibrar 50% de emoção, que são as mulheres, e 50% de razão. Aí nós vamos ter condições de avançar políticas públicas para as mulheres. Eu vejo que há uma necessidade também das mulheres se despertarem para isso, porque nós temos boas irmãs, mulheres arrojadas no processo, mas infelizmente, eu estou falando também na área da cristã, né? Sim. Por exemplo, eu sou dirigente de congregação. Eu tenho uma certa dificuldade de trazer irmãs que tenham um conhecimento teológico, sabe? Tem muitas irmãs, eu amo as irmãs, eu sou apaixonado, mas eu acho que falta um pouco também do desejo que a senhora fez, né? De ir, de se preparar, de se colocar à disposição para ter capacitação e aí depois fazer o trabalho, né? E é uma questão, uma abordagem interessante. Culturalmente, pastor, isso é centenário. O homem é um espaço público. Você pode ver, os homens estão na liderança, estão em todos os espaços. A mulher é espaço privado. A gente teve recentemente o poder do voto, nem votar a gente conseguia. Imagina. É cultural, pastor, mas a gente precisa avançar. As mulheres precisam entender que ela tem um papel fundamental em todos os espaços. Exatamente. E se prepararem, não é? Mas infelizmente, por exemplo, vou dar um exemplo. Por que nós somos maioria no Brasil? Vamos falar em Curitiba. Somos uma maioria em Curitiba, 52%. E minoria? E por que tem 31 homens e 6 mulheres no parlamento? O que está acontecendo? Essa mulher está transferindo todos os seus anseios, sua vontade, seus sonhos para o homem. Aí você pergunta, então eu conversei, agora estamos fazendo um levantamento, porque a questão de mulher vota mulher é incentivar. Não é assim, elas querem ser... Não, é segmentado, mas alguma coisa a gente precisa fazer, senão a gente não vai sair desse patamar de 10%. Mas o que a gente entende? A gente fez uma pesquisa com as mulheres, é exatamente o que o senhor falou. Elas não querem, mas então por que você transfere a resposta? E a gente diz assim, pastor, não vota na mulher porque é mulher, mas tem candidatas excelentes mulheres, tem candidatos excelentes homens. Se tem um candidato homem, se tem uma candidata mulher, faça uma avaliação, faça opção pela mulher, porque a mulher tem essa questão da sensibilidade feminina, né, que pode trabalhar. E na comunidade evangélica, na nossa leitura, pastor, assembleiana, vou dizer por mim, sim. A assembleiana, ela tem um desejo de trabalhar, as mulheres trabalham. Sim, trabalham bastante, muito, bastante. né? E o fato, e um pouco inibe por ser regido por homens, né? Traz essa inibição, mas não impede
Deu aprender uma teologia. Eu acabei de me formar, não sei se você viu, perfeito. fiz uma teologia com toda a minha dificuldade, fiz a teologia, Legal. né? E assim, eu incentivo as mulheres, porque para o pastor, o senhor como líder, é óbvio, você tem uma mulher que é uma temente a Deus e tem um conhecimento, uma teologia, é óbvio que ela vai para a liderança e o senhor também vai ficar respaldado, chamei de senhor, mas estão jovens, e você vai ficar tão respaldado porque você tem uma pessoa ali que não vai fazer heresia, né? Porque quem é líder, pastor, o pastor tem que ter esse cuidado. O que ela vai falar, como que ela vai dirigir esse círculo de oração, mas as mulheres em si, ela tem essa questão assim, não, esse espaço é para os homens, então deixa eles. Não, você é capaz, você é competente, você é mulher, é possível. Deus chamou as mulheres faziam parte do ministério. O ministério de Cristo era composto por mais mulheres do que homens. Exato, e elas foram até a cruz, né, pastor? Alguns homens pararam no caminho, mas elas foram até a cruz. O que a senhora acha? Vamos falar agora a nível Brasil, né? Por que nós não temos mais mulheres? E eu estou falando também no âmbito cristão, porque a gente tem algumas referências cristãs, mas não são tantas. Por que a senhora acredita que nós não temos tanta liderança cristã, mulheres, dentro da política também, dentro do ambiente corporativo? Nós temos hoje nos Estados Unidos, a maioria dos CEOs, né, são mulheres, né, a maioria. Mas por que no Brasil nós temos essa dificuldade? Culturalmente o Brasil é machista, né, pastor? Culturalmente machista. Pra você ter uma noção, nos dias de hoje ainda a gente tem empresas, pasmem vocês, que tem 2 gerentes do mesmo departamento fazendo a mesma coisa, o homem ganha 30% mais do que a mulher. Então, é a questão cultural, é a questão daquele espaço conquistado, espaço público é do homem, espaço privado é da mulher. E isso é muito ruim. Isso nos impede, muitas vezes, de avançar, de mostrar a nossa competência, de mostrar o nosso trabalho. A questão da igreja é justamente porque, por exemplo, nossa igreja não tem a consagração de mulheres, pastores. Mas o que eu vejo nas assembleianas, elas não fazem questão do título em si, porque são pastoras, né? A sua esposa é uma pastora, a dirigente do ciclo de oração é uma pastora, tem aquela função de pastoreio, ela cuida, mas não faz questão. Eu particularmente, trabalhei muito na direção de jovens, trabalhei muito na direção do ciclo de oração, mas nunca fiz questão. O que a gente precisa é de liberdade, e liberdade nossos líderes nos dão. Então a gente tem muita liberdade de trabalho dentro das nossas igrejas, a gente faz por amor, a gente faz com dedicação, mas outras igrejas já têm essa questão do pastor. Mais restrita e tal. Dentro do âmbito geral, a senhora acha que há um machismo dentro da igreja? Desculpa aí. O machismo é cultural, pastor. É cultural. Na verdade, não tem culpados e, ao mesmo tempo, tem inculpados. Porque quando você educa uma criança, olha... Eu me lembro, minha sogra é falecida, eu amava minha sogra, ela me amava. Eu me lembro que quando eu ia na casa dela almoçar, ela tem uma única filha e 3 meninos. E aí eu ia ajudar na cozinha, né, a sogra, lavar uma louça. E o namorado vinha, eu chamava o namorado para secar a louça, né? Ela ficava desesperada, ela falava assim, não, Carlinhos, não. Cristina, vem aqui você secar a roupa. Você entendeu? Então, tipo assim, trabalho partia delas mesmas, as mulheres. As próprias mulheres. A minha mãe, por exemplo... Ela era aquela que experimentava o café com leite do meu pai para depois passar para ele. Olha só. Ela foi, você entendeu? É aquela coisa assim, e ela fazia com amor. Não é que ela fazia, porque meu pai era um homem muito bom para ela. Aquela submissão que eu entendo, pastor, de submissão, no meu entendimento, o homem tem uma missão e a mulher tem uma submissão. E é estar debaixo da mesma missão ali, né? Se o homem tem a missão de proteger a família, a mulher tem a submissão de ajudá-lo na proteção. Se o homem tem a missão de adquirir patrimônios para proteção e para cuidar dessa família, a mulher tem a submissão de ajudá-lo nessa conquista. Então é assim que eu vejo. E o homem é em amor, né? Então eu não tenho dificuldade de ser submissa ao meu marido. Eu falei lá no parlamento, elas ficaram horrorizadas que eu falei que eu sou submissa ao marido. Porque aí, sou sim. Aí tem um problema, porque né? ele ama a mim como ele ama a Jesus, então tudo bem. Algumas pessoas, algumas mulheres, elas acham que é importante ser feministas e não femininas. E eu vou dizer, ao nosso público também, você vai exercer a sua liderança desde que você tenha essa sensibilidade. É fundamental a sensibilidade da mulher, essa feminilidade dela, né?
E eu não quero ser igual aos homens de jeito nenhum, porque é um trabalho muito árduo dos homens, eles têm mais força do que a gente, né? Vou carregar uma pedra, vou carregar porque eu sou igual, eu vou nada, vou deixar os homens carregar peso, né? Porque eles têm toda uma estrutura. Sim. Então você consegue ser feminina, você consegue ter uma liderança forte, você consegue ter respeito, sem precisar necessariamente concorrer com o homem, querer ser mais do que o homem. Eu acho que cada um tem seu papel, né? É uma conquista que a gente está buscando de ocupar espaço. Hoje, por exemplo, temos comandantes na Polícia Militar, nós não tínhamos. Então, uma conquista mais lenta, mas estamos avançando. Estamos conquistando. Essa batalha que eu tenho de mais mulheres na política é legítima, pastor, justamente por causa das dificuldades que nós mulheres enfrentamos, conscientizar essa mulher de avaliar os candidatos, mas dar preferência para a mulher, que vai representar muito mais a questão, como você disse, de feminilidade, de discernimento, de emoção. É uma sensibilidade diferenciada, né? Bom, dentro do ambiente de liderança da mulher, e a senhora hoje é uma referência dentro da liderança feminina também em Curitiba, não só em Curitiba, mas fora também no estado, qual o desafio que a senhora enfrentou e falou, poxa vida, esse aí quase eu desisti de tudo. Esse aí realmente bateu com força e foi a graça de Deus sobre a minha vida. Qual foi o maior desafio entre essa liderança, desde o início, lá no começo, ou quem sabe na política também? Pastor, são tantos desafios, são muitos desafios. A cada dia um desafio enquanto mulher, enquanto parlamentar, porque a gente é mãe, é esposa, é namorada do marido, é dona de casa, os desafios são imensos. O diferencial na minha vida, pastor, eu enfrento muitos desafios, desde denúncias anônimas, desde calúnias, desde assédio moral, já recebi, assédio político, já tive também. É muito difícil, mas o diferencial na minha vida, pastor, eu tenho muita consciência do meu chamado. Eu nunca quis ser política, pastor. Eu tenho muita consciência. É como o senhor. Tem vontade de desistir? Tem, mas o chamado é maior. Exato. Então, esse chamado que eu tenho, uma vez um irmão falou, você tem um chamado, você é uma missionária no campo da política. É um engajar diferente, é cultura diferente, mas você vai ter que fazer diferença lá. Esse chamado me impulsiona. O que eu falei para o meu Senhor é assim, Senhor, me sinaliza, me mostra o teu tempo, como pastoreio. Sim, perfeito. É o tempo de Deus. Vontade de parar. Já quis chorar e falar, meu Deus. Já chorou? Meu Deus, já chorei muito. Um dia, teve uma situação agora recente que foi feita uma denúncia anônima, eu chorei a noite toda, pastor. Chorei a noite toda, não sabia quem era que fez, não vou ficar sabendo. Mas eu tive uma situação bem, bem interessante, porque eu estava ficando com mágoa de quem fez, né? Sem saber, inclusive. Sem saber quem era. Estava ficando com raiva. Eu pensei assim, não, eu vou provar a verdade e eu vou tirar, sabe, se a pessoa tiver uma casinha de coab, olha crente, tiver uma casinha de coab, eu vou tirar num pedido de indenização. Eu estava assim, pastor. Só que eu fui educada a nunca ter mágoa, nunca ter raiva, perdoar sempre, porque eu aprendi muito cedo a perdoar como a palavra do Senhor ensina. Porque assim, a Bíblia fala assim, que naquele jantar de Jesus, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, não diz que Judas não estava. Então, provavelmente, Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, né, na concepção assim, né, da palavra, Jesus olhou para ele e falou, Judas, você vai me trair, mas eu já te perdoo. Então, meu pai me ensinou assim, antes de você guardar ressentimento no coração, já perdoa. Na mesa, por exemplo, ele poderia não servir a mesa para Judas, mas ele está comigo na mão, vai me trair. Mesmo assim, ele serve, Ele né? serve. Então, eu fui educada a não ter raiva de ninguém. Eu vi uma frase de um filósofo que dizia assim, inimigo meu não mora no meu coração. Legal. Achei fantástico. E eu estava muito magoada. Só que uma noite, eu comecei a fazer uma campanha de oração de madrugada, porque o crente faz assim, né, pastor? Vê a luta, se aproxima mais de Deus. E naquela noite eu senti do Senhor que eu não estava cumprindo a palavra. Eu sei, Deus sabe da minha sinceridade, mas eu não estou agindo da melhor forma possível. E eu comecei a profetizar e falar alto, bolso, eu perdoo essa pessoa, eu não sei quem é, eu abençoo, eu perdoo. Pastor, no outro dia as coisas solucionaram. No outro dia. Então, a liberação do perdão é prática na minha vida. Agora, falta vontade de parar. A pergunta que não quer calar.
A senhora teve apoio dentro do âmbito cristão? Porque eu vou ser sincero, muitas das vezes a gente está num ambiente e as pessoas, você vai ver a história de José. Quem que jogou ele dentro da cova? Uhum, Foram os seus próprios irmãos. uhum. Portanto, eu vivo dentro do ambiente cristão há muitos anos, eu sei que vai acontecer. Mas a senhora teve alguém ou que a senhora falou, puxa vida, esse daí eu tinha certeza que me ia ajudar, mas de repente, cara, não vamos falar nome, mas... Você sabe que as pessoas que me incentivaram antes de eu me candidatar pela primeira vez, vai mesmo, vou com você, vou te ajudar, essas pessoas não sumiram, sumiram. Mas a questão da igreja, da direção da igreja, eu quero fazer uma abertura aqui. Eu entendo o posicionamento da igreja hoje, assim, de não ter um candidato oficial, até porque, pastor, o Tribunal Regional Eleitoral não reconhece igreja como partido, então ele não pode ter. A convenção já é um pouquinho diferenciada, eles mudaram o estatuto lá, tá bem, mas a igreja não pode. Mas mesmo assim, eles fizeram um projeto político na época do pastor Pimentel, não sei se você lembra, o filho dele queria ser candidato, fizeram um projeto político. Escolheram na reunião de obreiros 2 candidatos. Eu era uma delas. Pra você ter uma noção, eu tive 92 votos, o outro teve 101 votos. Olha só. Então ele foi apoiado. Mas o que aconteceu? Teve mais pessoas. Eu não saí naquele ano, porque entendi que era um projeto político, eu queria que desse certo. E aí, o que não venceu, o pastor denunciou a igreja. Denunciou a igreja. E aí o que aconteceu? O pastor Pimentel recuou. Hoje, por exemplo, nós temos uma resolução, né? O senhor sabe disso, uma resolução da época do pastor Pimentel que está sendo, né, ponderada até hoje, que hoje o líder da igreja não pode dar, formalmente pode apoiar, pode orar, exato, pode dizer firme na rocha. Mas assim, quando eles fizeram assim, não, nós vamos apoiar todo, tá membro, é crente, tá em conformidade, é dizimista fiel. Até falei pro pastor, confere se todos são dizimistas fiéis, porque, né, se eu sou dizimista fiel, eu quero que todos os candidatos sejam dizimistas fiéis para ficar, tá, né? E aí o que ele faz? Ele chamava todos ali na frente, abençoava e dava oportunidade para falar, aquelas orientações que nós temos, que eu tenho também essa liberdade. Nosso pastor Wagner nos dá. Quando ele fez isso, 3 foram bem-sucedidos. O Sandoval fez 7.400 votos na época, não entrou porque estava num partido que não fez legenda. O coeficiente lá não deu certo, né? A irmã Mara Lima entrou com 12 mil votos e eu entrei. Então o que aconteceu? Esse projeto deu certo. Não vamos ter problemas com o Tribunal Regional Eleitoral, porque quando eles começaram a fazer os pastores pedir voto no púlpito. Hoje é crime. Sim. Antigamente podia, hoje não pode mais. Então, deu certo, pastor. Então, por exemplo, a legislação passada, talvez vocês não saibam, mas eu concorri com 27 candidatos dentro da Assembleia de Deus. Sabe o que é você concorrer com 27 candidatos? E Deus nos deu a vitória. Por quê, pastor? Porque os líderes de partido sabem que dentro da Assembleia de Deus tem uma vereadora. O que eles fazem? Eles sabem que colocam eles não... outros. Exatamente. Eles chegam no irmãozinho lá, no Manelzinho, e falam, Manelzinho, olha, você vai ganhar as eleições. Ele fica todo empolgado. Ele se empolga, faz lá 100, 200 votos. Agora, pensa, 26 pessoas. Não, a senhora foi muito generosa, 100, 200 votos. Eu já vi ali casos de 3 votos. O que acontece, muita gente saiu da igreja de frustração, porque acreditou. E só que a gente sabe que o líder do partido, que o próprio candidato de fora, sabe que ele não tem chance. Ele conhece todos os meandros, né, da política, da questão do coeficiente eleitoral, toda a estrutura. E quem é o Joãozinho? A gente está usando a expressão Joãozinho, pessoal, mas sem demérito. Por favor. Mas ele não tem ideia disso. Ele acha que realmente, porque levantou o ego dele, né? Sim, deixou ele animado. E eles vêm falar para mim, Manoel, eu vou sentar lá do teu lado. E eu, como deve ser duro escutar isso. Não, eu não posso dizer para ele, irmão, você está equivocado. Porque ele está com sonhos dele. Eu tenho que respeitar. Agora, eu vou ser sincero, irmã. O dia que chegou um abençoado para mim e falou assim, eu sou candidato da Assembleia de Deus, queria o apoio do senhor. Eu falei assim, querido, de verdade, qual o teu preparo para estar lá? Eu sou muito direto, sabe? Amém. Qual o teu preparo para estar lá? A minha amizade contigo é uma. Agora, eu preciso de gente que seja capacitado para estar lá. Pastor, isso é ser politizado. E eu vejo que no nosso povo nós precisamos ser politizados, porque é muito importante isso. É muito importante, porque você vai colocar uma pessoa lá minimamente que qualificado para aquilo, para representar seus anseios. Se a gente for, pessoal, olha aqui para nós, por favor. Se a gente for pensar,
A pessoa vai entrar na política, não sabe absolutamente nada. O tempo que ele vai levar para poder aprender, ele não fez nada e terminou o mandato dele. A gente tem que ser um pouco inteligente, não é isso, irmão? É verdade. É verdade. Isso é ser politizado. Porque você tem que ter uma causa e você tem minimamente. Não é só me candidatar e votar lá. Não. A gente observa muitas vezes assim que tem candidatos que faz passar vergonha no parlamento e fica uma situação bem complexa, principalmente da nossa comunidade, Sim, né? A legal. comunidade evangélica é muito séria. Mas eu quero trazer um pouquinho de polêmica aqui. Vamos lá. O Marcel Boas é o nosso CEO. Vai lá, Marcelo. Há projetos dentro do ambiente da Câmara Legislativa, Câmara Municipal, que têm contextos ideológicos. Sim. E eu quero saber como que a senhora, sendo cristã, dentro do ambiente que a senhora cresceu, sabendo o que é certo, o que é errado dentro da palavra, qual a forma que a senhora age com relação a esses projetos? Pastor, eu tenho, assim, me preocupado em relação a isso. Recentemente surgiu, é questão ideológica, mas tem algumas questões que a gente precisa estar atento como torre de vigia. É muito importante todas as sociedades ter a sua representação e a comunidade evangélica não pode ser diferente. A gente está ali como torre de vigia. Eu, por exemplo, voto contrário, com tranquilidade, quando fere a palavra de Deus, quando fere os princípios da palavra de Deus, e eles me respeitam por votar contrário, né, por fórum íntimo. Só para a gente entender, o partido não vai colocar nada para impor a senhora fazer, tem que ser assim. Não. Até eu vou contar rapidinho para você entender. O meu partido é o MDB. Eu nunca entendi porque eu estou no MDB, Marcelo. Eu, particularmente, pessoal, também não entendi, tá? Mas ela vai explicar isso para nós agora. E eu assim, o que aconteceu? Voltando um pouquinho, quando eu recebi aquela palavra profética, quando os irmãos falaram, se candidata, na época, pastor, o Vanderlei Yancey era MDB, lembra? Sim. O Vanderlei Yancey era deputado do MDB. Na época, o Requião era o governador. E o doutor André Zakharov, não sei se você lembra também, da Igreja Batista, não sei se o Marcelo lembra, foi um grande deputado. Ele também era do MDB. O Vanderlei Yancey começou a perceber minha liderança, trabalho, porque a gente começou a fazer eventos, começa a perceber, né? Comecei a ter visibilidade. Ele me convidou para me candidatar, para me filiar ao MDB. Na época eu nem sabia quem era o MDB. Não sabia nem o que é o estatuto, né? Ele já era deputado, já estava militando há muito tempo. E ele fez esse convite, falou, não, eu vi que você, o governador, ele disse que o governador Requião, que eu nem sabia que me conhecia, fez esse convite para você é uma grande liderança, ele quer você como candidato. E aí eu falei assim, bom, Vanderlei, né, irmão da igreja, é o melhor partido. Mesmo assim, eu falei, eu não sabia o que... Na época também, pastor, diga-se de passagem, não estava tão polarizado. Polarizado, né? Antigamente não tinha essa coisa de esquerda, extrema direita. O MDB, pastor, é centro. Sim. O Requião é bem centro-esquerda. É isso que eu ia falar. Bem centro-esquerda. Hoje não está mais no MDB. Então, eu orei ao Senhor. Ele estava me convidando, ia ter lá um dia de filiação, que ele fazia questão de me levar. Né? Hoje eu entendo. A senhora toda empolgada. Ele era meu padrinho, ele ia assinar minha filiação. Tem a foto até hoje, um dia eu te mostro. Que legal. Eu e o Vanderlei Yancey. E aí, pastor, mesmo assim, como eu tinha recebido uma palavra profética, eu queria tudo. Eu aprendi, pastor, com meu pai, a escolher tomate no mercado, pedindo a Deus direção. Pra você ter uma noção. Senhor, me dirige. Meu pai falava assim, se você não pede direção, você vai pegar um monte de tomate, tudo podre, bonitinho por fora e podre por dentro. Então, peça direção. Pastor, eu fui educada assim. E aí, eu fui orar ao Senhor. E tinha um grupo de mulheres, pastor, essa pastora existe até hoje. Ela está numa igreja dela. Ela estava saindo da PIB porque recebeu a renovação do Espírito Santo. E começou a fazer um grupo de mulheres, uma igreja dela, que hoje é igreja, mas na época não era. E eu sabia que ela tinha o dom de revelação e tinha muito irmã do reteté lá. Eu falei, vou lá. Quem não sabe o que é reteté é um movimento pentecostal, tá? Depois você vai aprender isso nas nossas aulas. Eu gostei do projeto dele, gospel. Eu falei, gospel já dá para falar em reteté aqui. E aí, pastor, eu falei assim, se eu for na Assembleia de Deus, qualquer palavra profética que falar a respeito da minha candidatura, eu vou falar, Senhor, mas todo mundo sabe que eu estou candidata. Eu fui para uma igreja batista renovada. Ninguém conhecia. Sentei lá, pastor, era uma segunda-feira, à noite eu tinha que decidir. Essa irmã pregou e despregou e cantou, e eu lá, Senhor, fala comigo, Senhor, é para MDB que é para eu ir. Eu sei que no final, pastor, ela pegou na minha mão, assim, e fez assim, pastor, esse coloca na palma da sua mão,
um diamante bruto. E fechou minha mão e disse, e através dessa pedra te darei uma cadeira de honra. Pronto, me candidatei feliz da vida e tô lá candidata. Glória a Deus, aleluia. Escrevi na contracapa da mão, porque era uma palavra que ia forte, poderosa. Forte. Aí tô lá, aí um político, eu não vou falar o nome da nossa igreja, falou, daí, irmã Noêmia, tá candidata já? Tá pedindo voto? Tô, pastor, tô pedindo voto. Já entreguei. Tô pedindo voto. Eu falei, minha querida, você tá aqui partido? PMDB. Tô empolgado. PMDB. Ele falou, irmã querida, é um partido pesado, e era verdade. Tem muito candidato estrela, você não vai conseguir. Você tinha que escolher um partido melhor. E que é uma estratégia correta. E é verdade. Eu falei, uma dona de casa escolhendo partido, pastor, é impossível. Aí entrei no carro, era um domingo, pastor, ali na sede, entrei no carro, escola dominical, que eu nunca perdi uma escola dominical. Aliás, diga de passagem, não é mérito, não é jogar confetes, mas a irmã Noêmia, ela não é vereadora lá no Templo Central, ela vai, participa dos cultos de ensino, inclusive estava no culto agora recente, né? Isso é legal, não é só estar ali quando precisa, mas ela está de ano eleitoral, né? Passou pelos 4 anos. E aí, pastor, eu entrei no carro, falei, bem, o irmão fulano, porque ele era entendido da política, né? Falou que eu não vou ganhar aqui, pode esquecer, tal, não quis me desanimar, mas me desanimou. Aí ele falou, mas bem, Deus não falou para você, tal, que é do partido? Eu falei, falou, tal. Ele falou, e meu marido tem hábito de ler de trás para frente e iniciais de frase, que me irritava, Marcel. Hoje eu gosto, depois desse dia eu gostei. Aí ele falou assim, fala para mim de novo a palavra profética. Eles colocam na palma da sua mão um diamante bruto e através dessa pedra te daria uma cadeira de honra. E o Riquelme, o jeitão dele, eu falei, é o partido, né? Porque ele era o dono do partido. Aí tá, ele falou, fala de novo. Eu falei, pastor, eu nunca vi Deus falar dessa forma, mas ele falou comigo dessa forma. Ele falou, bem, presta atenção nas iniciais dessa palavra profética. Eles colocam na palma da sua mão. Olha só, PMDB. Diamante bruto. Rapaz, que forte. Muito forte. Como é que... Aí eu falei pro Senhor, nós estamos na janela de sair do partido. Eu falei, Senhor, me mostra, me dá minimamente sinal. O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou pedir um sinal, Senhor. Pedi um sinal, até agora não veio esse sinal que eu pedi. Eu entendo que Deus ainda me quer lá. Por quê, pastor? Porque lá eu tenho feito a diferença. Lá eu tenho falado do amor de Cristo, lá eu tenho conversado sobre as coisas de Deus. Então, eu estou no MDB hoje. Por mim, eu não estaria. Com a saída do senador, amenizou, porque hoje, por exemplo, o MDB ele está aliado ao governo que está hoje, o Ratinho, que tem uma proposta de direita. Aqui em Curitiba, pelo que eu estou observando, vai também estar com um grupo de direita, o que me ajuda. Mas eu sou direita, eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra a liberação de drogas e luto por isso. Nós tivemos agora recentemente um debate sobre o Plano Nacional de Educação, para tirar toda e qualquer ideologia da educação, que é um plano para 10 anos, estamos lá batalhando. Eu me posiciono sempre, nunca fico em cima do muro, porque eu acho que as pessoas que votarem em mim, pastor, não é para eu ficar em cima do muro. Exato. Então eu me posiciono, às vezes com ônus, mas eu me posiciono, e aí... Mais ônus do que bônus, né? Mas assim, a minha preocupação, pastor, assim, eu tenho falado, né, no grupos principalmente, esse distanciamento da esquerda extrema, da direita extrema não é legal. Meu pai tinha uma frase que eu guardo no meu coração, pastor. Ele falava assim, o exagero, né? Exagero e não é o desequilíbrio é o diabo. Exato. E o equilíbrio é Deus, em todas as áreas. Meu pai falava assim, você não pode ser santo demais, crente de menos, você tem que ter equilíbrio. E no parlamento, como na nossa vida, se você não for para o equilíbrio, porque o que eu estou percebendo hoje, pastor, uma briga de esquerda e direita e se for analisar... E odiando um aos outros. E aí que está o grande problema. Se a gente for analisar os dois extremos, os dois têm sua ideologia. Né? Não tem o que mudar. Cada um brigando pela sua ideologia, o que é ruim. Não é legal isso, né? Mas vamos falar ainda da liderança feminina. Quem é hoje, na visão da senhora, uma mulher dentro do âmbito Brasil que seja uma referência, tanto política, e eu gostaria que a senhora pensasse com carinho, porque é importante, né? Hoje nós temos uma falta de lideranças que possam ser referenciais para nós. Sim. Então, eu gostaria que a senhora desse alguém que a senhora olha e fala assim, aquela mulher na política é um exemplo para mim em algumas coisas. Claro, ninguém vai ser perfeito. Mas também no campo do âmbito cristão. Quem é dentro da liderança cristã
mulher que a senhora pode falar, poxa vida, essa mulher me inspira também? A nível de Curitiba ou Brasil? Brasil. Brasil. Tem uma deputada chamada Fátima Pelais. Fátima Ela é Pelais. crente. Ela é crente da Igreja Batista. Ela é uma referência. Apesar de ter perdido a última eleição por questões partidárias, ela é uma grande referência para mim, assim, sabe? Ela tem um trabalho muito forte, ela tem um trabalho muito de conscientização. Para mim, ela é uma referência, apesar de, nesse período, mas o filho é deputado, ela está dentro da secretaria trabalhando, ela é uma referência. Uma pessoa que eu gosto também é da Marina, pastor. Eu gosto do trabalho dela, tem algumas coisas que a gente diverge. Talvez eu acho que nós vamos ter uma divergênciazinha, mas tudo bem, faz parte. Ela tem algumas divergências, mas ela é uma mulher crente, né? E tem um trabalho bem interessante de sustentabilidade. A história dela é muito bacana. Eu não a vejo como presidente. Eu gosto da Marina com a história que ela tem. Talvez a história que ela está construindo não seja legal. Talvez. Ela tá levando... Ela tem uma história linda. Uma história de uma mulher que saiu de um ambiente de pobreza, de um ambiente de angústia total e se tornou quem foi. Só que o problema, daí é a minha visão, eu sei que a gente está aqui num bate-papo de amigos mesmo, né? Diverge, né? E ia ser legal essa divergência. Mas... Até o partido que ela está, né? Sim, ela já é extrema esquerda e isso é preocupante. Talvez o que ela está construindo a partir do que ela ganhou que não está sendo legal, mas... Enfim, cada um deve ser julgado pelas suas ações e seus atos, né? Mas no campo político, a senhora me deu 2 pessoas. E a questão cristã? Porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Não, eu tenho um carinho especial pela esposa do pastor Wagner, que representa todas as mulheres, e um carinho especial por todas as esposas dos dirigentes de 5 geração das congregações, que são minhas parceiras, né? Incluindo a dele, a Márcia, que são parceiras, estão nos nossos projetos. Eu tenho um carinho, eu tenho várias referências assim de mulheres. Para mim, a referência da minha comunidade, eu sempre digo nas outras comunidades, com todo respeito às pastoras, que eu também respeito, mas eu tenho um carinho especial porque é minha base, é elas que têm me acompanhado, têm sido parceiras, né? Tanto a irmã Márcia, como a irmã Bel Gabi, como a Vera Oliveira, que também é esposa de pastor, né? A Lucy Souza, que agora está se destacando, a Lucy Vaz, que tem um conhecimento teológico espiritual muito grande. No Paraná, nós temos muitas mulheres. Para você ter uma noção, pastor, quando eu era adolescente, não existia pregadoras mulher. Não tinha. Você lembra disso? Não tinha. Hoje as mulheres estão proeminentes aí, né? Não é pregando igual gente grande, né? A gente recebe aí mulheres de fora também, as nossas, nós temos em Curitiba, pastor, muitas em destaque, buscando conhecimento. A Lucy Vaz, por exemplo, voltou para a faculdade, foi fazer psicologia, foi fazer teologia, aquilo que a gente falou, receber o chamado do Senhor. Se preparar para isso. E se preparar, Mas eu tenho, confesso, a minha referência, minhas amadas. As dirigentes de 5 geração são minhas referências, são líderes. Estão lá toda quarta, toda quinta, orando pelos pastores, a sua comunidade, a sua igreja também, os congressos delas, eu estive lá, lindos, maravilhosos. Então, eu sou fã delas, pastor. A minha referência são todas elas. Que bacana. Dentro do contexto da vida da senhora, a senhora tem algum sonho que a senhora não realizou? Pastor, quando eu já tentei ser deputada estadual, né? Qual que é a minha proposta de ser deputada? Que é um sonho meu. E Deus sabe, eu respeito, pastor, eu entendo quando eu perco as eleições, eu não amaldiçoo nem nada, eu entendo. Faz parte do jogo, Faz parte do jogo, né? É óbvio que eu queria ser deputada estadual. Por quê, pastor? Porque assim, eu aprendi muito na campanha, a minha bandeira é ação social. A gente ajuda a periferia, a gente ajuda pessoas que estão lá na porta do hospital, não tem um exame, ou está numa maca, precisa de um leito, a gente intervém dessa forma. Crianças que estão precisando de creche, a gente briga para ter mais creche, enfim. A minha bandeira é ação social. Nós recuperamos jovens da dependência química, né, o tempo todo trabalhando. Eu invisto nosso orçamento de emendas, maioria para essas pessoas, os hospitais. A minha bandeira é a saúde, estou vice-presidente da saúde, fui presidente por muito tempo, aí tive que deixar, né, porque eu queria o tempo todo, mas a gente tem que dar uma oportunidade, né, pastor? Então, assim, o meu sonho era, qual que era a minha proposta? O que a gente faz em Curitiba, eu queria levar para todo o Paraná. E por isso eu me candidatei. Eu não sei qual foi o propósito do Senhor, mas teve um propósito, porque a gente nunca perde
A gente sempre ganha. Exatamente. Eu nunca, pastor. Pega essa frase, isso é importante, a gente nunca perde. É. A gente sempre ganha. Isso é fundamental. Tem pessoas que ficam com receio, não vai dar certo, e desistem, inclusive, do processo por conta disso. A senhora permaneceu. Permaneci, até porque, para mim, enquanto vereadora, quando eu me candidato a deputada, eu não perco o meu mandato. Então, é sempre bom a visibilidade. Eu sempre quis ser apoiada pela convenção, mas existe N situações lá que não... Já tive o apoio da convenção por 2 vezes, tentei a última vez, mas eles entenderam. Agora estou com uma outra leitura, porque eu falei, pastor, se vocês têm intenção de ter um deputado federal, tem que ter mais candidaturas de deputado estadual, até para fomentar, para fazer mais voto. Mas, enfim, foi uma decisão dele. Tive muito voto pelo recurso que eu tive, que foi pouco. Então, sempre ganha. Sempre tem a maior visibilidade. Então... A senhora, então, hoje tem ainda esse sonho? Eu tenho, pastor, mas eu já falei que eu não sairia mais sem o apoio da convenção. Nunca fui rebelde à convenção. Eles me dão... Eu chego e jogo limpo. Eu posso sair? Pode, meu nome. Você tem a liberdade. Então, eu saio. Eles não queriam que eu saísse, né? Porque entende que atrapalha um pouquinho, mas nunca fui assim, não, eu não quero que você saia e eu saio. Não, mas eu queria o apoio. Eu falei, pastor, presidente, eu quero o seu apoio. Qual projeto que a senhora fez como projeto de vida, de liderança mesmo, que esse aí fala assim, eu quero colocar como um quadro dentro da minha casa e falar, isso aqui valeu a pena? Você diz projeto... De vida. De vida. Independente se é política, a vida, como líder, seja no campo como ser mãe, sei lá, qual aquele feito da senhora que a senhora fala, poxa vida, isso aqui me dá alegria em todo minuto. Pastor, projeto com as viúvas. A gente tem até hoje, é claro que eu tive que me afastar, pastor, porque como coordenadora do IBAS, do voluntariado do IBAS, eu não podia destinar recursos para o IBAS, porque entende-se que eu estou legislando em causa própria. Aí eu não tenho mais gerência no projeto, não tenho mais gerência. Mas é um projeto que está no meu coração. Hoje ele existe, hoje as viúvas são cuidadas com cesta básica ali na sede. Hoje mantém aquele bazar de roupas usadas, que é um mistério de Deus sustenta. Houve uma redução. Volto a afirmar, eu não tenho mais gerência, mas é um projeto que, enquanto eu vejo, eu me alegro, porque é um projeto inédito. O Brasil não existe no Brasil projeto cuidando de viúvas carentes. Vamos para mais uma polêmica aqui. Vamos lá. Eu dirijo uma congregação na comunidade. E quando eu assumi a congregação, uma das coisas que a gente entendeu é o seguinte, nós precisamos mostrar que nós somos referência não só na parte espiritual, mas na assistência social. Então a gente fez projetos com casa de recuperação, ajuda com cesta básica e tal. Só que daí eu comecei a perceber o seguinte, tem muitas pessoas, e o projeto social continua, tem um instituto chamado Marcos Pires que é voltado para isso. Bacana. Só que a gente entendeu o seguinte, nós estamos ajudando 25, 30 famílias todos os meses recebiam nossas cestas, ajudando e tal, dentro da nossa comunidade, dentro dos poucos recursos que a gente tinha. Só que nós entendemos o seguinte, as pessoas se acostumam com o processo. Como que a senhora lida com essa situação? Eu sei, a gente como igreja precisa fazer a parte social, mas a gente também tem que fazer essas pessoas pescarem. Pastor, bem interessante a sua pergunta. Só um adendo, esse teu projeto já está formalizado? Ou... Eu faço de forma voluntária, sem... Precisa formalizar, pastor. Né? Por quê? O poder público precisa de pessoas como o Instituto Marcos Pires. Por quê, pastor? Tem recurso, mas precisa estar formalizado. O poder público aí, a gente vai conversar depois, para eu te ajudar nessa questão. É importante você formalizar, porque daí eu consigo destinar emendas parlamentares. Eu quero aproveitar aqui, você que está assistindo, que tem, porque o que acontece, pastor? Nossas comunidades, tem muita gente boa igual o senhor, tem muitos pastores fazendo ação social na igreja, mas sem formalidade. Chega uma hora que esgota, porque a demanda é muito grande. Sim. E você faz campanha, você pede oferta, chega uma hora que fica exausto. Satura o processo. Satura. Né? Então, por isso a gente pede, o meu gabinete está à disposição, o nosso gabinete tem um know-how nessa área, porque eu sou de ação social. A gente colocar esse projeto no Conselho Municipal de Ação Social, que é onde tem o recurso, o fundo para a gente destinar. É muito bacana, eu posso te ajudar nesse sentido, como posso ajudar as outras igrejas que têm uma instituição. A minha preocupação, inclusive quando eu vou nas igrejas, eu falo muito disso. A minha preocupação, pastor, é realmente chegar um momento que os pastores parem de fazer esse trabalho por falta de recurso. Perfeito. Porque você percebe que as pessoas, tem muita gente que realmente aproveita da situação. Então,
formalizar esse projeto vale a pena, porque a gente busca recursos do município. E o município, pastor, tem interesse no teu projeto, porque ele não pode chegar onde vocês estão. Por que você está fazendo esse projeto? Porque a prefeitura não está fazendo. Exato. Então as instituições fazem o que eu falo isso no parlamento. Como eu sou uma vereadora independente, não sou base, eu falo lá no parlamento e os vereadores repetem a minha fala. O poder público não faz o que nossas comunidades e pessoas fazem. Se eles fizessem, não estava precisando fazer. Então, é muito importante. Outra coisa que o senhor tocou no assunto, que porque assim, a sua dificuldade é justamente essa. Por você, se você tivesse recurso, você continuaria ajudando essas pessoas e trabalharia. Tô te dando a cesta básica, mas eu vou conseguir aqui agora um trabalho para você, uma capacitação Faz um treinamento, profissional. aliás, nós fazemos isso. Mas você vai ter fomento para isso, você vai ter fôlego para isso. Você está atendendo hoje 25 famílias, com recurso público, você vai poder atender 50 famílias. Então, o poder público se interessa pelo teu projeto. E aí entra a representatividade do vereador para fazer esse encaminhamento. Legal. Pode contar comigo. Outra questão que eu quero falar aqui, que é um amor que as pessoas têm, por exemplo, da comunidade religiosa. O que está acontecendo? Se você observar, pastor Marcos, o aumento de moradores em situação de rua. Exato. É gritante. Curitiba está estranho, né? É gritante. Então as pessoas estão lá com a plaquinha, me dê dinheiro que eu estou com fome. Não é verdade, pastor, desculpa falar isso. Não falta alimento em Curitiba. Desculpa falar isso. Tem um restaurante popular. Exato. A verdade é que eles querem dinheiro para drogas e álcool. A prefeitura tem abrigo para essas pessoas. Mas o que está acontecendo, pastor? Por amor, e eu digo isso, estão fazendo a coisa certa no lugar errado. O que as igrejas fazem? E é legal isso. Vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer toda quarta-feira, vamos ali na 7 de setembro, vamos ali na Praça Tiradentes, e nós vamos fazer o ID de Jesus. Vamos levar comida, vamos falar de Jesus para eles. Amém, glória a Deus. Só que o que está acontecendo? Esse formato, nós estamos mantendo eles na rua. Eu parei com isso. 5 refeições dias eles recebem. 5. Detalhe, eles desprezam a comida de tanta comida. Como é que você vai tirar eles de lá? Eu estou na comunidade, eles pegam todo o alimento que você dá, e é claro que a gente faz uma triagem, todo um processo para poder visitar, claro. Né, enfim. Mas quando você dá na rua, essas pessoas pegam aquele mantimento, levam para um traficante, trocam esse alimento por drogas. Você sabe que nós temos uma salinha lá na sede que foi eu que idealizei, que é o dia da entrega do alimento. Agora, porque antigamente era eu que batalhava. Hoje não, hoje o pastor vai e fala, tragam. Eu falei, nossa, desse jeito é bom, né? Você recebe tudo, só entrega. Mas antigamente nós gerávamos aquilo lá. Um dia eu estava na salinha, conversando, eu fiquei muitos anos lá trabalhando. E aí chegou um rapaz, falou assim, eu queria falar com a dona Noêmia. Sou eu, entra aí. Ele sentou na minha frente e falou assim, olha, você acabou de dar a cesta básica para o fulano que veio buscar, e a gente era tão ingênuo, vim buscar a cesta básica da irmã Mariazinha. Tinha o cadastro dela lá, ela não pôde vir me dar. Ela falou, eu acabei de receber, porque ele bebeu todas, e a única coisa que ele tinha era a cesta básica que você deu. Eu tive que receber. Então não faça isso. Ou você doa, ou você doa para a viuvinha, ou você não doa para essa pessoa, porque eu fiquei com dó de você, porque eu me informei e soube que você luta para ter essa cesta. Outra situação que eu tive, que eu ajudava as viúvas carentes. Chegou uma pessoa lá para buscar a cesta da mãezinha dele e tal, e aí pegou a cesta, eu conhecia ela, que não era de Curitiba e tal, e coincidentemente eu estava fechando a sala e fui para a sala. Ele não colocou a cesta básica numa BMW zero, na época que não tinha BMW. Irmão, postei nele. Ui, que legal, é sua? É minha, acabei de comprar. Eu falei, então, querido, vou dizer uma coisa para você. Você conhece a palavra, né? Conheço. Você sabe que primeiro do médio da fé. Sei, então a partir de agora, você vai comprar a cesta básica para tua mãezinha. Eu não vou dar mais. Como que é? Cara de pau esse cabeção. Não é? Aí sabe o que ele falou? Não, é que nem ela precisa. É que falaram que a cesta tem direito, uma viúva tem direito à cesta. Olha só. E a outra que falou assim, irmã, eu quero que você me dê cesta básica. Falei, irmã, claro, você está precisando, eu conheci a irmã, né? A gente só pontuar aqui, até para não atrapalhar a questão política dela. Quando ela está falando dessa questão, ela está falando daquilo que ela fazia dentro do ambiente social. Senão depois a pessoa vai lá no gabinete dela. Dá cesta básica. Dona Noêmia, pelo amor de Deus, nem pode. Obrigada.
Daí ela falou assim, não, sabe o que é? Falaram que eu tenho direito, porque eu comprei uns produtos de beleza e aí eu gastei muito dinheiro. Aí, se você me der cesta básica, aí eu já posso fazer a compra de mais produtos de beleza. Meu Deus. Irmã, pelo amor de Deus, eu estou precisando da sua ajuda. Mas você falou uma coisa, pastor, que é muito importante. Eu sempre fui de ação social. Meu marido era meu patrocinador, fala? Patrocinador, né? Ele sempre foi muito apoiador, até hoje, ele investe muito na obra de Deus. Quando eu ganhei as eleições, meu advogado chegou e falou assim, agora você não pode fazer Corta mais. tudo? Não pode? Você sabe que eu perdi voto por causa disso? Imagino. As pessoas falam, nossa, quando você não era político, você me ajudava, você Mas pagava não minha entende luz. o que tem, né? Não pode. A Mas lei não pode. hoje, pastor, inclusive, eu quero me colocar à disposição. Eu posso te ajudar, enquanto poder público, por exemplo, pessoas que estão passando necessidade de cesta básica. Eu consigo para você encaminhar essa pessoa para um determinado lugar. Você vai responder à necessidade dessa pessoa, mas é o poder público que vai que tá te auxiliando, que vai auxiliar. Então, isso eu consigo. Por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo tem um filho nas drogas. Eu não tenho dinheiro para pagar a clínica. E nem pode, né? Nem poderia. Então, entre em contato conosco, a gente vai buscar uma vaga, mas a pessoa precisa necessitar. Quem tem dinheiro paga uma clínica particular. Sim. Quem não tem, a gente concede a vaga. Por exemplo, tem questões de creche. Eu já tive pessoas que falam assim, minha filha está na lista de espera. Não tem como você passar ela na frente? Aí já não. Aí eu falava assim, né, pastor? Para quem é politizado, entende. Para quem não é, não entende. Acho que é má vontade. Irmã, se você está com teu filho próximo é teu filho, mas chega um político e tira a tua vaga, você ia gostar? Não, irmã, então eu vou lutar para que tenha mais vagas para atender a todos. Mas realmente eu tive muita dificuldade, tanto, pastor, que eu tive que conversar com o pastor Wagner na época, não, o pastor Pimentel na época, foi pastor, eu não sei como que eu vou fazer. Aí ele falou desse regimento, que é uma resolução, uma resolução, que é proibido todas as igrejas receber dinheiro de político. Exatamente. E foi coisa de Deus, Marcel, porque eu trabalhava 4 anos, aí lembra que podia fazer cartaz, pastor? Sim, era a época da cartaz? Aí eu entrando na igreja, ajudei a igreja, acompanhei questões de poder público, chegava lá, tinha um cartaz lá de um político... Nada a ver para não depreciar, lá patrocinando o evento do Você sabe que como eu tenho um ambiente de caos mesmo, porque a comunidade onde eu congrego ali é bem distinta, né? Uhum. E eu fui fazer um evento social pelo instituto ali, a gente foi fazer um trabalho evangelístico e tal, e a gente vende as coisas e faz de tudo para poder arrecadar esses dinheiros, esses valores. Um dos traficantes falaram assim, olha, é o seguinte, eu quero te ajudar. Olha. O traficante. Só que o que eu entendo? Eu não posso, se eu sou do reino, quem me paga, quem me financia é o próprio reino. Sim. Eu não posso depender hoje de um traficante. Correto. Eu não posso... Deus é quem vai abrir as portas. E eu falei para o traficante, não vou aceitar, agradeço de coração você, estamos juntos. E aí tem o vereador, né? Enfim, né? Um vereador que também faz parte do processo. Não, eu te ajudo, não. Fique em paz. Na época tinha ônibus. Lembra quando tinha ônibus que podia o ônibus ir para todo lado e tal? Sim. Nunca peguei. Por quê? Porque nós, cristãos, nós temos que aprender a viver dependente do Senhor Jesus. Amém. Verdade, pastor. E as pessoas confundem. Bate na porta da Noêmia, desculpa, chamar da senhora... Não, por favor. Outro vereador e tal. E, por favor, me ajuda com um gás. Não pode. Não pode. Não pode. É crime eleitoral. Porque a pessoa não está te dando porque ela tem um coração... Igual, por exemplo, eu já tive numa igreja na época, agora não pode mais. Um pastor falar assim, vamos agradecer, em outra cidade, vamos agradecer porque o fulano deu todo esse tempo. Dá glória a Deus, irmão. Eu falei, meu Deus, se gravarem, tá perdido. Mas eu fico feliz, pastor Marcos, de saber que o senhor é um homem politizado. Nós precisamos politizar nosso povo. Nosso povo é amoroso, é querido, mas é muito ingênuo. Nós temos lideranças que, tipo assim, se der dinheiro, eu apoio. Se não der dinheiro, eu não apoio. Gente, isso é venda de voto, não pode, né? E uma coisa para a gente finalizar, nosso tempo está tendo embora. Qual dica hoje a senhora deixaria para as lideranças e também, né, a questão das pessoas que vão votar com relação ao perfil? Nós tivemos um vereador esses dias atrás aqui também, eu fiz a mesma pergunta. Qual a dica a senhora deixaria para quem vai votar nessas eleições? Porque tem a questão do preparo, tem a questão de situações, mas eu estou vendo, Manoel, é o seguinte,
muitos, e desculpa, eu estou falando aqui, eu não tenho problema com Sim. polêmica nenhuma, porque esse projeto é nosso, não estou aqui Sim. com vínculo nenhum na igreja, né, Marcelo? Mas eu estou vendo muitos pastores querendo se candidatar, mas não tem uma história de movimento social, de entrega. Eles são líderes, parabéns, eu acho lindo isso. Sim. Mas não há uma estrutura por trás, eles estão de coração, pessoal. A maioria está querendo só dinheiro, tá? Desculpa, mas é isso que eu vejo na minha percepção. Mas o que a senhora deixaria de referência para nosso público que vai ter que votar agora? Qual o perfil que a senhora deixaria? Assim, é difícil eu dizer, mas como você deu essa abertura, por exemplo, eu não posso dizer isso porque eu sou uma candidata. Claro. Mas eu discordo de pastores na política. Não deu certo até agora. Porque eu penso assim, pastor, a igreja tem um pastor e 200 membros. É possível que Deus não escolha alguém ali da membresia, como o trabalho da diaconia, né? Não é o pastor que faz, é a diaconia. Então, assim, eu tenho essa discordância. Eu respeito, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas a importância de escolher exatamente isso. Qual o perfil dessa pessoa? Para não perder seu voto. Para não, eu vou votar nele, porque ele não vai perder, ele não vai ganhar. Então, eu tô com dó do irmãozinho, não faça isso. Avalie o trabalho. Se informe, veja como é que essa pessoa está se desenvolvendo. Que tipo de atividade ele já desenvolveu antes de estar lá? Exatamente. Tem gente, por exemplo, que tem curtidas no Facebook, no Instagram, e acha que já pode ser candidato. E muitas vezes, por exemplo, usa a visibilidade de pregador, sim, né, para se candidatar. Quer dizer, a visibilidade do pregador foi um uso de Deus na vida dele. Porque perfeito. Quando a pessoa está pregando, ela está sendo usada. É um canal de bênção. É um canal de bênção. Usar isso para ganhar voto, eu acho desnecessário. E acaba entristecendo o tipo de pessoa, porque às vezes não consegue os votos suficientes. E aí você perde o seu pastor, o seu pregador, porque você achou que ele pregou tal. Então é importante ver o chamado da pessoa, pastor. Tem um chamado de pastor. Eu respeito muito o chamado de pastor. Meu pai foi um pastor. Eu respeito muito, eu sou muito submissa aos meus pastores, muito submissa, porque eu entendo, pastor, eu já vi gente sendo curada depois que o pastor perdoou. Aconteceu isso comigo. Então, é importante isso. Então, é importante uma análise muito criteriosa, muito criteriosa. Quem é essa pessoa? Qual é o perfil? Ele tem serviço prestado? Ele já fez alguma coisa? Ou só está querendo Ou ali? Ou só está querendo mais curtida no Instagram, mais votinho. Então, cuidem. Eu acho que o pastor Marcos está no caminho certo com esse projeto de vocês. É muito importante, mas ver se a pessoa condiz. Porque, eu gosto do... Aí entra a questão da compra de voto. Mas o candidato tal pagou meu exame, pagou minha luz, pagou minha água. Mas ele professa a sua fé, ele professa os valores eternos que você tem, porque lá no parlamento ele vai votar conforme a cabeça dele. Exato. Então você vai transferir teu voto para uma pessoa que não tem compromisso com Deus. E agora, pastor, diga-se de passagem, nesse ano eleitoral, vai chover vereador dando Pai do Senhor, vindo na Nunca foi na tua igreja, mas daqui a pouco está chegando lá, né? Então, assim, cuida, transfira seu voto para uma pessoa que case com a sua fé, perfil com o seu ideal, perfil, né? seu ideal, com a sua proposta, com os seus valores eternos. Porque se caso contrário, pastor, nós vamos ter dificuldade. Para as mulheres que nos ouvem, o que a senhora deixaria de recado para elas saírem do ambiente privado e sair para o público? Gente, aproxima-se. E quando eu falo para vocês ocuparem espaços das mulheres, com o conselho da educação do colégio do seu filho, conselho de saúde, tá ruim tua unidade de saúde? Entra no conselho, participe, conselho da educação, que é tão relevante, conselho tutelar, que é tão importante, participe, associação de moradores, participe, aproxime das reuniões, para você, se surgir uma demanda, uma situação que fere, né, os valores, você está lá para sinalizar. E convido vocês a se candidatarem vereadores esse ano, nesse momento certo. Esse mês é o mês de você escolher um partido segundo o coração de Deus. Peça a direção do Senhor, estude sobre o partido e venha, principalmente as mulheres, porque o parlamento precisa de mais mulheres. Pessoal, essa foi a vereadora Noêmia Rocha, uma satisfação estar com a senhora aqui. Agradeço de coração, eu, Marcelo, nossa equipe aqui. Dizer que o nosso desejo também da Gospel Class é que tenhamos mais mulheres atuantes e pujantes na nossa sociedade
tendo em vista essa necessidade. A mulher é tão importante, se não fosse elas, com certeza, nós não estaríamos aqui. Quer conhecer um pouquinho mais das redes sociais da nossa irmã? Qual que é as redes sociais, querida? Ai, que coisa boa. Noêmia Rocha Oficial, tudo junto. E o Facebook, vereadora Noêmia Rocha. E amanhã, pastor, não sei se vai tá indo... Tá gravado, mas o pessoal que nós estamos aqui na semana da mulher, né? E a nossa irmã Noêmia já tem anos. Quanto tempo já? 4º mandato, pastor. Mas o projeto de mulheres aqui... 22 anos. 22 anos. Ela sempre faz um trabalho com relação às mulheres. Inclusive, hoje nós estamos gravando dia 13, né? Isso aqui vai pro ar depois, tá, pessoal? Não tem importância. Mas no dia 15, né? Amanhã, 14. Amanhã, 14, vai ter um evento que ela promove lá com muitas mulheres. Tem muita coisa bacana. E o Parolim vai sempre em peso, as mulheres determinadas ali da IADS e Parolim. É isso aí. Pessoal, quer conhecer também um pouquinho da nossa plataforma? Entra lá, www.gospelclass.com.br. Você vai ter muita informação, vai ter professores para te ensinar. Nós temos cursos ali. É até um projeto nosso colocar cursos voltados para a área política também, pautado para a questão cristã ali, né? Então, você quer conhecer um pouquinho mais os seus eventos, quer fazer um evento. Aliás, Noemi, vou dar uma dica para você. Esse evento que você está realizando, você poderia ter feito no negócio, sabia? Pois é. A gente faz lá, não tem custo nenhum, faria todo o processo, você saberia quantos vão, quantos está tudo certinho. Mas no próximo nós vamos fazer. Faz com a gente. Pessoal, um abraço. Irmã Noemi, paz do Senhor. Deus abençoe. Senhor, Deus abençoe. Obrigada. Uma honra. Obrigado. Parabéns. Posso parabenizar vocês? Parabéns por esse projeto maravilhoso. Conte comigo, viu? O que eu puder ser útil, estou à disposição. Um abraço. Deus abençoe. Nos vemos na próxima.